Vamos iniciar a aula sobre distribuição da água em subsuperfície, olhando novamente o ciclo hidrológico e seus processos naturais que movimentam volumes de água, aqui anotados como quilômetros cúbicos, na Terra. Então, nós temos o processo de evaporação, que ocorre a partir da área superficial dos oceanos e corpos hídricos nas áreas imersas. Então, temos aqui representado um lago, os canais fluviais que formam bacias hidrográficas, e esses corpos hídricos estão evaporando água para a atmosfera. A água que se acumula na atmosfera, ela precipita sobre as áreas imersas continentais e sobre a água dos oceanos. Nas áreas continentais, a água precipitada se distribui principalmente como escoamento superficial, fluxo de água nos canais fluviais das bacias hidrográficas, nos rios das bacias hidrográficas. Uma parte da água ainda infiltra em profundidade, aqui anotada nessa parte da figura. Então, nós vemos aqui como processo do ciclo da água, a evaporação, a precipitação, o escoamento superficial da água, principalmente nos canais fluviais, e a infiltração. A infiltração é o processo mais importante para a colocação de água em subsuperfície. Essa colocação da água em subsuperfície está aqui registrada como recarga da água em subsuperfície. A infiltração é o processo que permite a água que era superficial, ela se tornar subsuperficial, ela adentrar maiores profundidades na Terra. O volume de água infiltrado em uma dada região em subsuperfície depende de vários fatores. O principal deles é a presença de materiais porosos e permeáveis na superfície do terreno. Nós vamos ver nos próximos slides o que é a porosidade e a permeabilidade de materiais. Mas aqui eu já cito solos e sedimentos arenosos e rochas muito porosas como os melhores exemplos de materiais porosos e permeáveis que devem existir na superfície de um determinado terreno para que haja infiltração. Se na superfície do terreno houver um material que não é poroso, não é permeável, então a infiltração não ocorre ou o volume de água infiltrado se reduz significativamente. O volume de água infiltrado ainda depende da cobertura vegetal, que exerce o papel de interceptação da pluviosidade. Em áreas que têm uma densa cobertura vegetal, o volume de água precipitado na pluviosidade anual, ele retorna para a atmosfera por evaporação. Então, as copas das árvores exercem o papel de interceptar parte da pluviosidade que fica retida nas folhas das árvores e dali evapora para a atmosfera, retornando para a atmosfera. O volume de água precipitado que não foi retido pela vegetação, ele atinge a superfície do terreno, e então pode infiltrar se houver materiais porosos e permeáveis nessa superfície. Esses materiais porosos e permeáveis só podem ser solos, sedimentos ou rochas porosas e permeáveis. A topografia do terreno também influi no volume de água infiltrado em subsuperfície. Isso significa que a declividade, a inclinação daquele terreno influencia nesse volume de água infiltrada. Quanto mais íngreme for o terreno, normalmente nas encostas de divisores topográficos, com grande declividade, em falésias, por exemplo, o volume de água infiltrado é pequeno, porque a água que flui, que escoa na superfície desse terreno íngreme, flui mais rapidamente do que ocorre a infiltração. Nós vemos que a infiltração é um processo lento,
e requer tempo. E por isso, sempre que a água escoa rapidamente na superfície de um determinado terreno, o volume dela infiltrado é reduzido. A duração e a intensidade da precipitação pluviométrica também influencia no volume de água infiltrado em subsuperfície. Normalmente, precipitações pluviométricas de longa duração e de uma intensidade menor favorecem a infiltração de maiores volumes de água. Normalmente, quando a pluviosidade ela tem uma curta duração, uma intensidade, um volume de água precipitada muito elevado, então os volumes de água infiltrada são menores. Então, esses fatores, eles atuam, esses fatores influenciando o volume de água infiltrada, atuam na Terra já há milhões de anos. Mais recentemente, a nossa interferência, a nossa interferência nesse processo ocorre por meio da ocupação do terreno. Normalmente, a ação humana, ela se dá pela impermeabilização do terreno, que elimina a presença de materiais porosos e permeáveis nessa superfície e, portanto, diminuindo significativamente os volumes de água infiltrada anualmente. O melhor exemplo é o asfaltamento das vias públicas, né? Ou a cimentação de algumas áreas, por exemplo, áreas em residências ou em áreas que são utilizadas para diversas finalidades. Então, sempre que nós colocamos um material recobrindo aqueles que são naturais, não apenas o asfalto, não apenas o cimento, nós colocamos materiais para revestir o piso, em geral, o volume de água infiltrado é reduzido. Na cidade de São Paulo, nós temos um processo que ocorre de aumento do volume de água infiltrado, compensando em boa parte a diminuição pela impermeabilização, que é o vazamento de água na tubulação que transporta, que leva a água para os consumidores. Então, a canalização de água potável para abastecimento público na cidade de São Paulo, já houve estudos que mostraram que a quantidade de vazamento é tão significativa que, em boa parte, em algumas áreas da cidade, compensa o volume de água infiltrado, que foi reduzido pela impermeabilização. Então, temos muitos vazamentos em algumas áreas da água que está sendo levada aos consumidores pela tubulação. Então, esses processos naturais, eles tendem a ocorrer em qualquer área, em qualquer terreno na Terra, qualquer área imersa na Terra que recebe a pluviosidade anual e, portanto, controla o volume de água infiltrada. Uma vez a água infiltrada em subsuperfície, nós damos o nome a ela de água subterrânea. Então, água subterrânea é toda a água que ocorre em subsuperfície, em qualquer profundidade em subsuperfície, pode ser 1 centímetro abaixo da superfície, 1 metro, 10 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros. A profundidade não é um critério na definição da água subterrânea, desde que ela esteja em subsuperfície. A água subterrânea, então, que ocorre em subsuperfície, ela tem locais específicos para ocorrer. E esses locais são poros vazios que existem nas rochas, nos sedimentos e nos solos. Então, a água subterrânea é toda aquela que ocupa poros vazios em rochas, sedimentos e solos. A partir daí, dessa definição, nós vemos que poro é um elemento importante, então, para a existência de água subterrânea na Terra. Daí nós temos a definição de porosidade. É uma propriedade desses materiais, solos, sedimentos e rochas. A porosidade é um número, é uma porcentagem.
é a porcentagem do volume de poros, espaços vazios, existentes em um solo, sedimento ou rocha, quando confrontado com o volume total do material. Então, a definição da porosidade está aqui, volume de vazios por volume total do material. No nosso caso, nós estamos interessados em água subterrânea, e a água subterrânea existe nesses materiais, solo, sedimento ou rochas. Mas a porosidade, ela é uma propriedade que pode ser definida para qualquer outro tipo de material. Pode ser definida para a folha do caderno, pode ser definida para a madeira, pode ser definida para o metal. Qualquer material pode ter porosidade caracterizada. Em alguns materiais, ela é bastante elevada em termos de porcentagem, em outros materiais, ela é nula. Um material sempre tem porosidade. Ela pode ser nula ou pode ser bastante elevada em termos de porosidade. O volume de poros pelo volume total do material. Qual é o volume do material? Corresponde a vazios. E qual é o volume do material que corresponde à matéria sólida?